Bom dia, família de concurseiros. Agora eu vou começar a conversar com vocês sobre quando a crase é facultativa. É uma questão típica dos concursos. Quando é que a crase, o uso do acento grave, vai ser facultativo? Para quem aqui, primeira vez que está ouvindo essa minha aula sobre a crase, tem que ter em mente o seguinte, que a crase é a fusão de uma vogal final com a vogal inicial entre duas palavras. Então eu tenho camisa amarela. Camisa amarela. Você faz um craseamento quando junta esses sons que são iguais, A e o A. Só que existe o caso do craseamento que é acentuado, que é a matéria que vocês realmente usam nos concursos. Quando eu vou usar o acento grave, que na maioria das vezes vocês falam, quando eu vou colocar a crase, né? A crase é a fusão das duas letras, do A, que está sendo regido por algum verbo, mais um A, que é o A artigo, tá? Que é de uma palavra feminina. Essa palavra feminina depende desse artigo feminino. Então, quando é que o uso desse acento grave vai ser facultativo? Esse é o ponto. São 3 casos que vocês têm que se lembrar. Tá? O primeiro caso vai ser o quê? Diante de substantivo próprio. Então eu vou colocar aqui o exemplo para vocês, tá? Peraí. Olha aqui esse exemplo, olha. Entreguei o cartão a Paula. Entreguei o cartão a Paula já com acento grave. Nos 2 casos foi o quê? Foi facultativo. Nesse caso aqui específico, eu tenho só a preposição. No segundo caso, entreguei o cartão a Paula com acento grave, eu tenho a presença da preposição a mais o artigo feminino a relacionado à palavra Paula. Lembrando que não é obrigatório você usar o artigo feminino diante do quê? De nome próprio. Então eu falo, Paula está em casa. A Paula está em casa cria uma familiaridade, mas não é algo muito comum. Vai ser facultativo o uso do acento grave diante de nome próprio. Claro, gente, lembrando que o verbo é um verbo que tem regência de A. Entreguei algo a alguém. Lembre-se sempre disso. Vou ler só mais esse exemplo aqui. Contei a Laura o que havia ocorrido na noite passada. Contei algo a alguém. Por isso que aqui vai ser o quê? Vai ser facultativo. Qual é o segundo caso em que a crase, o acento grave, vai ser facultativo? Diante de pronome possessivo feminino. Então eu tenho aqui, cedi o lugar à minha avó. Então eu tenho pronome feminino. Cedi o lugar à minha avó com acento grave, tá? Ou sem, vai ser facultativo. A gente pode perceber na oposição com palavra masculina. Cedi o lugar a meu avô ou ao meu avô. Percebendo que esse A aqui é o quê? É uma preposição. Aqui o terceiro caso em que o uso do acento grave é facultativo. Eu tenho aqui, depois da preposição até. Fui até a praia, eu vou ter, posso utilizar o acento grave ou não. Perceberam aqui? Então são 3 os casos em que o uso do acento grave vai ser o quê? Vai ser facultativo. Diante de nome próprio, diante de pronome feminino, eu tenho minha, tá? Sua, eu posso usar ou não o acento grave. E também diante da palavra, depois da palavra até. Lembrando que tem que ter um verbo regido da preposição a, mais uma palavra feminina. No caso aqui, a gente está vendo os casos específicos, nos casos facultativos, certo?